Bem-vindos, queridos alunos do 9º ano, a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 23 e vamos continuar estudando sobre o reino animal, né? Na aula da semana passada, eu falei para vocês sobre os animais vertebrados. Então, essa semana nós vamos falar dos animais invertebrados, tá? Animais invertebrados são todos aqueles animais que não apresentam nem crânio, nem coluna vertebral, ok? Eles têm esqueleto? Tem, sim. Só não tem o crânio e a coluna vertebral. O grupo dos invertebrados, ele é dividido em 8 filos. Ou seja, dentro dos invertebrados, eu tenho 8 subgrupos, tá bom? Então, o primeiro grupo, os quinidários, que são animais aquáticos, representados, por exemplo, pelas águas-vivas, pelos corais. Eu tenho os anelídeos, representado pelas minhocas. Eu tenho os nematóides, representado pelas lombrigas. Eu tenho os poríferos, representado pelas esponjas. Bob Esponja, por exemplo, é um porífero. Eu tenho os plateumintos, representados pelas planárias. Eu tenho os molúsculos, representados pelo polvo, lula, caracóis. Tem os artrópodes, que eu tenho como representante aranha, besouro, borboletas, insetos de uma maneira geral. Tenho também os equinodermos, representado pelas estrelas do mar, pepino do mar ou também aquele bichinho chamado ouriço do mar, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses grupos. Vamos começar pelos poríferos. Os poríferos são animais exclusivamente aquáticos, tá? Marinho, são animais sésseis. O que quer dizer animais sésseis? São animais que não se locomovem, né? Eles são fixos, tá? E eles são animais filtradores, então a água passa dentro do corpo dele e eles retêm o alimento dessa água. Por isso que eles são chamados de poríferos, eles têm o corpo todo formado por poros. Já os plateumintos são vermes chamados vermes chatos, tá? São vermes que são animais que podem ser encontrados nos mais diferentes ambientes, né? Mas a maioria são parasitas, são aqueles vermes que se alojam dentro de outros seres vivos, principalmente animais, como é o caso das planárias e da tênia, que causa a doença chamada teníase. Os nematódeos são vermes também, tá? Mas são vermes que também de vida livre, mas alguns são parasitas, tá? São vermes de corpo cilíndrico, diferente dos plateumintos, que tem o corpo achatado, né? São achatados. Já os nematóides são vermes cilíndricos. Então, nós temos como representante dos nematódeos as lombrigas. Já os anelídeos têm como representante as minhocas e sanguessugas. São invertebrados que têm o corpo segmentado por anéis. É como se o corpo dele fosse dividido em anéis. São animais que podem ser encontrados tanto no ambiente aquático, como é o caso das sanguessugas, ou ambiente terrestre, como é o caso das minhocas, tá? Os equinodermos são animais que têm o corpo coberto por espinhos. São animais que são aquáticos, né? Eles vivem no ambiente aquático e eles têm como principal característica esse corpo recoberto por espinho. Eles também são animais filtradores e eu tenho como principal representante dos equinodermos as estrelas do mar. Além da estrela do mar, eu tenho também os ouriços do mar e os pepinos do mar. Os molúsculos é outro filo dos invertebrados. Também não tem crânio nem coluna vertebral. São animais que podem ser tanto aquáticos quanto terrestres. E a principal característica dele é o fato deles terem o corpo mole. Daí o nome molúsculo, tá? São animais que podem ter uma concha recobrindo o corpo, como é o caso dos caracóis, do caramujo. Ou então eles podem ter concha interna, como é o caso, né, do polvo, tá? Tenho como representante dos moluscos as lesmas, os caracóis, as lulas e polvo. Eu tenho os artrópodes, né? Os artrópodes são animais invertebrados que representam a maioria dos invertebrados. Então, a maioria dos animais invertebrados pertence ao grupo dos artrópodes.
São animais que têm como principal característica a presença do esqueleto externo, que nós chamamos de exoesqueleto, tá? E esse exoesqueleto, ele é constituído por uma substância chamada quitina, tá? Então, esse exoesqueleto, ele reveste todo o corpo dos artrópodes. E os artrópodes é o maior grupo de animais do planeta, para vocês terem ideia, tá? E ele é representado, por exemplo, pelas aranhas, pelos escorpiões, borboletas, né, pelos insetos de maneira geral, mas ele é representado também pelos crustáceos, como os caranguejos, camarões, lagostas, né, pelos aracnídeos, como é o caso das aranhas e escorpiões, ok? E por último, eu tenho os quinidários, né? São animais exclusivamente aquáticos marinhos. Alguns são de vida livre, né? Se locomovem livremente pelo mar, pela água, mas alguns quinidários, eles são sésseis, então eles não se locomovem. Eles têm como principal característica o fato de que alguns deles liberam uma substância tóxica que produz, ou melhor, que provoca queimadura, né, em outros animais, como por exemplo as água-vivas. Além das água-vivas, eu tenho como representante dos quinidários as caravelas, né, caravela portuguesa e algumas espécies de corais. Para vocês terem ideia, os animais invertebrados, eles representam cerca de 95% de todo o reino animal. Então, aproximadamente 5% do reino animal é formado por animais vertebrados. E dentro dos invertebrados, eu tenho o grupo dos artrópodes, né? Que é o maior grupo de animais do planeta, ok? Então, nós estamos finalizando essa parte sobre o conteúdo do reino animal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar no grupo do WhatsApp. Bons estudos para vocês e até a próxima semana.